Você já sentiu que sua presença incomoda certas pessoas, mesmo sem fazer nada contra elas? Já percebeu que, por mais que tente seguir seu caminho, sempre há alguém torcendo contra você? E se eu te dissesse que isso não é coincidência, mas sim um sinal claro de que você foi feito para algo muito maior? Hoje, você vai entender por que sua existência provoca reações tão intensas nos outros, e como isso prova que você está no caminho certo para se tornar imparável. Mas antes de continuarmos nessa verdade, quero que você faça 3 coisas agora mesmo. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Isso não é apenas um gesto, mas uma forma de garantir que você sempre receba conteúdos que vão fortalecer sua mentalidade e te preparar para o que está por vir. E mais, quero que você comente agora mesmo a seguinte frase: eu sou imparável. Esse não é apenas um comentário, é uma afirmação de quem você é e do que está prestes a se tornar. Quero ver essa frase explodindo nos comentários, porque cada pessoa que escrever isso estará declarando ao universo que ninguém mais vai conseguir detê-la. Agora, vamos ao que interessa. Por que você é tão perigoso para aqueles que não suportam a sua grandeza? Desde o início, você sentiu que algo em você era diferente. Enquanto os outros aceitavam suas limitações sem questionar, você sempre teve essa inquietação, essa sensação de que nasceu para algo maior. O mundo tentou te convencer de que era apenas imaginação, um delírio de grandeza, mas no fundo, você sempre soube a verdade. Você nunca foi como os demais. Enquanto eles se conformam, você desafia. Enquanto se acomodam, você se move. Você nunca coube nos moldes que tentaram te encaixar, e isso sempre incomodou os que vivem na mediocridade. As pessoas tentam te fazer acreditar que ser diferente é um problema, mas, na verdade, é seu maior trunfo. A história nunca se lembrou dos que seguiram o fluxo, apenas dos que tiveram coragem de desafiá-lo. Você não está aqui para se misturar, mas para se destacar. Você já percebeu que o mundo reage de forma estranha à sua presença? Isso acontece porque, sem dizer uma palavra, você ameaça a normalidade que eles tanto prezam. Você não segue as regras impostas, porque nasceu para escrever as suas próprias. E esse despertar não tem volta. Uma vez que você entende sua verdadeira natureza, não pode mais fingir que é como os outros. Sua jornada não é a de um qualquer. Você não foi feito para uma vida comum, para uma existência medíocre. Você foi escolhido para ser um desbravador, um pioneiro, um líder. E acredite, aqueles que tentam te apagar são os primeiros a perceber seu brilho. Você nunca pediu por essa força, nunca levantou a mão para ser escolhido, mas a vida não perguntou. Ela simplesmente te jogou no meio do caos e esperou para ver se você sobreviveria. E não apenas sobreviveu, você se tornou algo muito além do que os outros poderiam imaginar. Enquanto alguns apenas sonham com poder e grandeza, você foi forjado pelo sofrimento, temperado na dor e moldado pela guerra que travou sozinho. A maioria desmorona diante da adversidade. Eles clamam por ajuda, buscam atalhos, fogem do peso da responsabilidade. Mas você suportou. Cada queda, cada traição, cada noite em que pensou que não conseguiria mais seguir em frente, todas essas dores não foram castigos, foram testes. E a cada provação, você se tornou mais forte, mais afiado, mais preparado. Você não apenas suportou o fogo, você se tornou o próprio fogo. E agora, aqueles que duvidaram de você tremem ao ver o que você se tornou, porque eles sabem que jamais conseguiriam suportar metade do que você enfrentou. Eles te chamam de sortudo, mas não sabem o preço que você pagou. O que para eles é um fardo, para você foi a forja que te transformou em algo imbatível. Eles queriam que você desistisse, mas ao invés disso, você se tornou exatamente aquilo que eles mais temem. Quando você entra em um ambiente, algo muda.
As conversas perdem a leveza, os olhares se tornam desconfiados e as pessoas, mesmo sem perceber, se sentem desconfortáveis. Isso não acontece porque você se esforça para intimidar. Acontece porque sua presença é um espelho. E a maioria das pessoas não gosta do que vê refletido. Seu foco expõe a preguiça deles. Sua disciplina destaca a falta de comprometimento que carregam. Sua evolução constante é um lembrete cruel de que eles permaneceram no mesmo lugar por anos. Eles tentam justificar, encontrar desculpas, se convencer de que o problema está em você. Dizem que você mudou, que se tornou arrogante. Mas a verdade, eles apenas não suportam o fato de que sua simples existência prova que poderiam ter sido mais, mas escolheram ser menos. E o mais interessante, você não está fazendo nada além de ser você. Enquanto eles tentam te diminuir, você apenas continua crescendo. Enquanto eles desperdiçam tempo criticando, você avança. E esse é o verdadeiro motivo pelo qual te temem. Não é o que você diz, é o que você representa. Você é a lembrança viva de que a mediocridade é uma escolha e que eles escolheram errado. A dor destrói muitos, mas em alguns ela desperta algo indescritível. Algo que transforma feridas em armaduras, cicatrizes em símbolos de resistência. Você não apenas sentiu a dor, você a estudou, a absorveu, a dominou. E agora, aquilo que deveria ter te enfraquecido se tornou sua maior fonte de força. Cada decepção, cada traição, cada golpe que você levou serviu como um degrau. Você aprendeu cedo que o mundo não é gentil. Mas ao invés de se vitimizar, você decidiu se fortalecer. Enquanto outros usavam o sofrimento como justificativa para desistir, você usou como motivação para se superar. Eles não entendem como você ainda está de pé, como ainda tem forças para lutar. O que eles não percebem é que quanto mais tentam te derrubar, mais forte você se torna. Agora, você olha para trás e percebe que tudo aconteceu exatamente como deveria. Cada perda, cada momento de escuridão, cada vez que te subestimaram, tudo isso foi combustível. Você aprendeu que a dor pode ser um fardo ou um professor. Você escolheu aprender, e é por isso que agora ninguém pode te parar. Eles diziam que você não conseguiria, que seus sonhos eram grandes demais, que você era só mais um no meio da multidão. Riram, duvidaram, te ignoraram. Mas agora eles não conseguem parar de olhar. Eles fingem que não se importam, mas monitoram cada passo seu. Assistem seus movimentos de longe, analisam suas vitórias, torcem para que você fale, mas não conseguem desviar o olhar. Os mesmos que um dia zombaram de você agora te estudam como se tentassem descobrir o segredo por trás do seu sucesso. E a verdade é simples. Não há segredo. Apenas trabalho, resiliência e uma vontade inquebrável de vencer. Eles podem fingir indiferença, mas no fundo sabem que você conseguiu o que eles sempre quiseram, mas nunca tiveram coragem de buscar. E esse é o verdadeiro motivo por trás do ódio. Não é sobre você, é sobre o fato de que sua vitória expõe o fracasso deles. Sonhar é fácil, todo mundo sonha. Mas o que realmente separa os comuns dos extraordinários não é a intensidade dos seus desejos, e sim a disciplina para torná-los realidade. Enquanto muitos falam sobre o que querem conquistar, você simplesmente age. Enquanto eles gastam tempo planejando desculpas para justificar suas falhas, você está trilhando o caminho para o topo, um passo de cada vez. O mundo está cheio de pessoas que querem o sucesso sem pagar o preço, que desejam a glória sem suportar o sacrifício. Mas você já entendeu que a única coisa que realmente te levará ao próximo nível é a consistência implacável, a recusa em parar, quando tudo dentro de você pede para desistir. A maioria desiste quando as dificuldades surgem. Quando a fadiga bate, eles param.
Quando a motivação acaba, eles procuram distrações. Mas você continua, porque sabe que disciplina é fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não sente vontade. Eles chamam isso de obsessão. Mas a verdade é que essa obsessão é o que separa os que vivem na mediocridade daqueles que dominam seus próprios destinos. O sucesso não escolhe os mais talentosos ou os mais afortunados. Ele escolhe aqueles que nunca param. E enquanto os outros reclamam sobre como a vida é injusta, você já está 1000 passos à frente, transformando sua dedicação em resultados. E é isso que os enfurece, porque a cada sacrifício que você faz, a cada madrugada que você trabalha enquanto eles dormem, a cada distração que você recusa, você prova algo que eles não querem aceitar. O problema nunca foi a falta de oportunidades, e sim a falta de compromisso. Você é a personificação daquilo que eles poderiam ser, mas não tiveram coragem de se tornar. Por isso, falam tanto sobre você. Porque seu sucesso não é só uma conquista, é uma lembrança cruel do que eles mesmos desperdiçaram. Eles olham para você e veem os resultados, veem sua evolução, sua força, seu domínio. Mas o que eles não veem são as batalhas que travou para chegar até aqui. Não enxergam as noites sem dormir, as dores que escondeu, os momentos de incerteza em que tudo parecia prestes a desmoronar. Para eles, seu sucesso parece ter vindo de forma natural, quase como se tivesse acontecido sem esforço. Mas essa ilusão não passa de um reflexo da própria preguiça deles. A verdade é que ninguém quer enxergar o caminho árduo por trás de uma conquista. Eles querem acreditar que foi sorte, que foi fácil, que algo especial aconteceu com você e não com eles. Porque admitir que você trabalhou enquanto eles desperdiçavam tempo significa encarar a própria negligência. E essa é uma realidade difícil demais para aceitar. O esforço que você fez, o sacrifício que bancou, eles nunca suportariam. Então, para aliviar a própria consciência, diminuem suas conquistas, desmerecem seu caminho e tentam encontrar justificativas que os façam sentir melhor consigo mesmos. Mas você não precisa provar nada. Não precisa explicar as cicatrizes que carrega, os desafios que venceu, porque enquanto eles desperdiçam tempo questionando como você chegou até aqui, você já está planejando o seu próximo passo. Você entendeu algo que eles nunca compreenderão. A verdadeira vitória não vem do reconhecimento dos outros, mas do conhecimento de que você fez o que precisava ser feito, mesmo quando ninguém estava olhando. Houve um tempo em que você esperou reconhecimento, esperou permissão, esperou que alguém olhasse para você e dissesse: agora você pode. Mas esse tempo acabou. Você percebeu que ninguém iria te dar nada, que se quisesse um lugar no topo, teria que construí-lo com suas próprias mãos. E enquanto os outros mendigam oportunidades e esperam aceitação, você está ocupado moldando seu próprio reino, criando seu próprio império. Eles sempre tentam fazer você acreditar que precisa da aprovação deles, que existe um caminho pré-definido, um conjunto de regras que precisa seguir. Mas e se as regras foram feitas apenas para manter você no seu lugar? E se as portas que tentam te impedir de atravessar nunca foram feitas para serem abertas, mas para te fazer acreditar que precisava delas? Você descobriu a verdade. Você não precisa de um assento na mesa deles. Você pode construir a sua própria mesa. E agora, aqueles que um dia te ignoraram tentam se aproximar. Fingem que sempre te apoiaram, que sempre acreditaram em você. Mas você lembra de cada porta fechada, de cada olhar de desdém, de cada vez que disseram que você nunca chegaria lá. Mas o tempo virou. Agora são eles que esperam sua validação. Mas você não precisa mais deles. Você criou algo muito maior. E a ironia? Agora são eles que querem um lugar no império que tentaram impedir você de construir. Enquanto a maioria das pessoas reage ao que acontece, você antecipa.
Enquanto eles enxergam apenas o presente, você já está moldando o futuro. Esse é o seu diferencial. A capacidade de ver padrões onde outros só veem o caos, de entender o jogo enquanto eles ainda estão aprendendo as regras. Eles riem das suas estratégias, questionam suas decisões, tentam te descredibilizar. Mas quando percebem que tudo está se desenrolando exatamente como você previu, já é tarde demais. Você não está apenas jogando, você está controlando o tabuleiro. Isso os assusta, porque a única forma que conhecem de lidar com o mundo é reagindo a ele. Eles não conseguem entender como alguém pode prever seus movimentos antes mesmo que percebam que estavam sendo manipulados. Mas você não precisa que eles entendam. Você sabe que, enquanto estiver 10 passos à frente, nunca precisarão saber como você fez. Eles só verão os resultados. E enquanto ainda tentam entender sua última jogada, você já está preparando a próxima. Eles esperam que você reaja. Querem que você se exalte, que perca o controle, que se entregue ao jogo sujo que eles mesmos criaram. Mas você aprendeu o poder do silêncio. Descobriu que o verdadeiro perigo não está naqueles que falam demais, mas naqueles que observam sem revelar suas intenções. A maioria das pessoas entrega tudo de bandeja, falam sobre seus planos, expõem suas fraquezas, gritam suas frustrações. Você não. Você observa, você absorve, você analisa. E quando decide agir, já tem todas as informações de que precisa. Eles nunca veem o golpe chegando, porque estavam ocupados demais tentando te provocar. E esse é o verdadeiro medo deles. Não é o que você diz, mas o que você não diz. O silêncio te dá um poder que eles não conseguem compreender, porque enquanto perdem tempo tentando te decifrar, você já tem todas as respostas que precisa, e quando a hora certa chega, o jogo já está vencido antes mesmo que percebam que estavam jogando. No começo, eles te ridicularizaram. Disseram que suas ideias eram irrelevantes, que seu jeito de pensar era estranho, que você estava desperdiçando tempo. Mas algo curioso aconteceu. De repente, os mesmos que zombavam começaram a te imitar. Tentam falar como você, agir como você, caminhar pelos mesmos caminhos que você construiu com seu próprio sangue e suor. Mas há um problema nisso tudo. A essência não pode ser copiada. Eles podem estudar seus passos, tentar replicar suas estratégias, memorizar suas palavras, mas nunca terão aquilo que realmente te torna único. Porque o que você tem não foi aprendido em livros, não foi extraído de tutoriais na internet. Foi esculpido em você através das dores que suportou, das lutas que enfrentou, dos desafios que esmagariam qualquer um menos preparado. A diferença entre um original e uma imitação está no processo. Você passou pelo fogo e sobreviveu. Eles apenas tentam fingir que fizeram o mesmo. E a ironia, eles jamais admitirão que te copiam. Falarão sobre autenticidade, sobre serem únicos, mas no fundo estão sempre te observando, tentando decifrar o que faz você ser quem é. Mas não importa o quanto tentem, nunca alcançarão o que você construiu, porque o verdadeiro poder não está nos passos que você dá, mas na mente que os guia. E isso, membro da Dark Creators, nunca poderá ser roubado. Eles querem vencer. Querem a glória, o respeito, o reconhecimento, mas querem sem pagar o preço. Não querem as noites sem dormir, as portas fechadas, o silêncio esmagador da solidão. Não querem as quedas, os olhares de desdém, a incerteza do próximo passo. Querem o topo da montanha, mas sem ter que escalar. E é por isso que nunca chegarão lá. Você já entendeu que o sucesso não vem fácil. Não há atalhos, não há caminhos suaves.
Para cada vitória que você conquistou, houve uma batalha silenciosa travada no escuro, longe dos olhos curiosos. Houve momentos em que tudo parecia perdido, em que a única saída parecia ser desistir. Mas enquanto eles recuavam, você persistia. Enquanto eles buscavam desculpas, você buscava soluções. E é isso que os enfurece. O fato de que você não parou, mesmo quando todas as circunstâncias diziam que deveria. O fato de que, enquanto eles jogavam a toalha ao primeiro sinal de dor, você usava essa dor como combustível. Grandeza não é um presente, não é um talento nato. Grandeza é resistência. É o ato de continuar mesmo quando tudo dentro de você quer parar. E você, membro da Dark Creators, nasceu para continuar. A maioria das pessoas não suporta a solidão. Elas precisam de ruído, de distrações, de qualquer coisa que as impeça de ficarem a sós com seus próprios pensamentos. Mas você encontrou na solidão a sua maior força. Não foi fácil no começo. Você viu pessoas indo embora, sentiu a dor das traições, experimentou a sensação de caminhar sem ninguém ao seu lado. Mas foi ali, naquele silêncio ensurdecedor, que você descobriu quem realmente era. A solidão não te destruiu, ela te reconstruiu. Foi nela que você fortaleceu sua mente, afiou sua visão, se libertou das correntes da necessidade de aceitação. Você aprendeu a confiar apenas em si mesmo, a não depender da validação de ninguém. E agora, enquanto os outros buscam aprovação desesperadamente, você avança sem precisar de ninguém. E isso assusta. Assusta porque eles não conseguem imaginar como alguém pode ser tão forte sem precisar da multidão. Assusta porque eles sabem que, se fossem forçados a caminhar sozinhos, desmoronariam em poucos dias. Mas você se tornou inquebrável. Não porque nunca caiu, mas porque aprendeu a sempre se levantar. Agora, a solidão não é um fardo, é um trono, e nele ninguém pode te tocar. Sem perceber, você já está deixando marcas. Seu nome já está sendo falado em lugares que você ainda nem pisou. Pessoas que nunca te conheceram já sabem quem você é, já ouviram sobre sua determinação. Já sentiram o impacto da sua existência. E isso é o que realmente separa aqueles que apenas vivem daqueles que criam um legado. Muitos passam pela vida sem deixar rastros, vivem sem propósito, sem impacto, sem significado. Mas você não. Você entendeu que a vida não é apenas sobre existir, mas sobre moldar o mundo ao seu redor. E isso é algo que não pode ser apagado. Sua presença já mudou histórias, já influenciou mentes, já causou reações que se espalham como ondas invisíveis pelo tempo e pelo espaço. E o melhor, isso é só o começo. Você ainda nem chegou ao seu auge, ainda nem revelou tudo o que é capaz de fazer. Se agora seu nome já ressoa em lugares distantes, imagine o que acontecerá quando você finalmente tomar o espaço que sempre foi seu por direito. O destino não tem escolha, membro da Dark Creators. Você não veio para passar despercebido. Você veio para ser lembrado. Os outros passam a vida tentando se encaixar, seguir padrões, obedecer às regras impostas. Você sempre soube que o verdadeiro poder não está em jogar o jogo deles, mas em reescrever as regras. Desde o começo, você nunca se contentou em ser mais um. Nunca aceitou os limites que tentaram colocar sobre você. Sempre soube que existia algo maior, algo que só poderia ser conquistado por aqueles que ousassem desafiar tudo. Eles tentaram te convencer de que existiam barreiras, mas você atravessou cada uma delas. Tentaram te fazer acreditar que algumas portas estavam fechadas, mas você simplesmente construiu novas. Tentaram te colocar em uma posição inferior, mas você recusou se ajoelhar. E agora, enquanto eles ainda tentam entender como seguir as regras, você já está criando novas possibilidades, explorando caminhos que ninguém antes ousou trilhar. E é isso que te faz imparável.
Não é apenas a sua força, a sua inteligência ou a sua disciplina. É o fato de que você não aceita as limitações impostas por ninguém. O mundo pertence àqueles que têm coragem de redefinir suas próprias realidades. E você? Você não está aqui para ser um jogador. Você está aqui para ser o criador do tabuleiro.